Eu gostaria de chamar agora a palestra com o senhor Daniel Tejeiro, do CPQD. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado. Vai realizar uma palestra sobre as tecnologias de M2M2T e o mercado de utilities. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao Instituto Aptel e à Universidade Mackenzie pelo convite. E vamos aqui à nossa apresentação. A gente vai falar sobre a internet das coisas e a palestra está estruturada da seguinte maneira. A gente vai falar um pouquinho de algumas aplicações que exemplificam a internet das coisas, e a partir delas a gente vai demonstrar conceitos, as tecnologias de maior destaque nessa questão da internet das coisas, os desafios que a internet das coisas trazem e como é que isso está relacionado com a rede de energia elétrica, né, o setor de energia elétrica, e no finalzinho uma iniciativa que o CPQD está promovendo com relação à internet das coisas. Muitas vezes se fala em internet das coisas como sendo uma coisa de futuro, mas na verdade isso já é realidade. Por exemplo, quando você vai passar no pedágio, você tem um sem parar ou Connect Car ou outro produto, né? Existe uma tag no seu carro, essa tag, existe um leitor no pedágio que comunica-se com essa tag através de uma radiofrequência, né? Através dessa radiofrequência toma a identificação do seu carro, que está na tag. Esse leitor se comunica com uma aplicação para avaliar se você tem direito de passar no pedágio ou não, e podendo passar no pedágio, ele manda levantar a cancela. Toda essa comunicação é entre máquinas, a decisão é tomada por máquinas e não tem interferência nenhuma de pessoas. Isso é uma situação de comunicação máquina-máquina que está no contexto de internet das coisas. Eu não vou mostrar todos os exemplos aqui por questão de tempo. Deixa eu tomar um outro exemplo aqui, que é o do Waze. O Waze tem vários aspectos. Um deles é de comunicação máquina-máquina e internet das coisas. Então, por exemplo, você está com o smartphone no seu carro, andando com o seu carro, o Waze ele coleta a sua posição, qualquer rua que você está, ele coleta a sua velocidade média. Essa informação vai até uma aplicação na nuvem, que coleta milhares de outras informações de outros usuários do Waze. A partir dessa informação, ele determina qual que é a condição do trânsito na sua região. Essa condição do trânsito da sua região baixa para o seu aplicativo no smartphone. O seu aplicativo no smartphone, que definiu um determinado trajeto, que foi o que aconteceu, inclusive, hoje de manhã comigo. Eu vindo para cá, em determinado momento, ele falou assim, estou mudando o seu trajeto por questão do trânsito. Ele muda o trajeto. É claro que ainda você tem a opção de dizer sim ou não, né? Mas tudo isso é comunicação entre uma máquina, que é o seu smartphone, uma aplicação que está na nuvem, né? E tomadas de decisão que estão ou na aplicação na nuvem ou no seu smartphone. Mas tem algumas coisas que são novidades. Por exemplo, o automóvel sem motorista, né? Isso está em teste, tem várias empresas fazendo, uma delas é a Google. A Google tem, acho que se não me engano, 5 automóveis sem motoristas. Eles já andaram vários quilômetros por várias cidades dos Estados Unidos. Só teve um acidente, que foi quando uma pessoa que estava no carro botou a mão na direção, né? E esse automóvel, ele é uma coisa extremamente sofisticada, porque ele tem que ter um conjunto de sensores que tem que identificar carros à frente, carros ao lado, carros atrás. Ele tem que identificar se o semáforo está vermelho, se está verde. Ele tem que ter uma localização geográfica extremamente precisa. Veja que ele está exatamente no meio da faixa, né? Isso é a internet das coisas, isso é o futuro. Se isso vai dar certo ou não, eu não sei, mas eu gostaria muito que desse certo, porque no Brasil nós estamos precisando que as máquinas dirijam os carros, né?
Quais são os conceitos que estão por trás disso? Na verdade, os conceitos, de uma certa maneira, são simples. A maneira de, quando vai implementar, é que começa a complicar. Mas os conceitos são simples. Você tem um conjunto de máquinas aqui. Tome-se o carro, por exemplo, da Google, né? Ele tem lá um sensor de velocidade, tem um acelerômetro, ele tem um sensor de presença de carros ao lado, ele tem uma localização geográfica, ele tem uma inteligência dentro desse carro que faz ele virar à direita ou à esquerda, né? Todos esses sensores e atuadores e esse processamento corresponde a uma das camadas da internet das coisas. A segunda camada é a camada de comunicação, que é a comunicação entre essa máquina e outra máquina onde estão aplicações que vão tomar decisões. Essas decisões podem estar nas aplicações ou podem estar na própria máquina, né? Ou essa máquina pode se comunicar através dessa rede com uma outra máquina. Você imagine um semáforo inteligente, né? Então, você, tipo, 11 horas da noite, está numa rodovia vazia, chega e você vê ao longe que o semáforo está vermelho. Numa situação de internet das coisas, o semáforo é inteligente, o carro vai falar assim, olha, semáforo, eu vou chegar daqui a 30 segundos aí, eu queria passar na luz verde. O semáforo inteligente vai perceber se existem outros carros se comunicando com ele, pedindo passagem também. Não havendo, ele vai habilitar a luz verde na hora que o carro vai chegar próximo do semáforo. Essa comunicação, ela acontece entre máquinas, né? Não existe uma comunicação com uma aplicação centralizada, né? A camada mais superior é a camada das aplicações, que é aqui que recebe uma quantidade muito grande de informações, e essa grande quantidade de informações é processada e decisões são tomadas. A gente colocou aqui M2M e IoT. Muitas pessoas tratam comunicação máquina-máquina e internet das coisas como sinônimos, né? Mas, de maneira geral, quando você vê os trabalhos de máquina-máquina e internet das coisas, o que você vê é que máquina-máquina se refere mais à camada de comunicação e às interfaces dela com as aplicações e com os sensores. Já a internet das coisas abrangeria as três camadas. Aqui um exemplo, né, de como que essa internet das coisas se materializa, né? Então, você tem, por exemplo, um carro que tem um conjunto de sensores. Esse conjunto de sensores comunica com um gateway. Esse gateway ele pode estar dentro do próprio carro. Então, ele se comunica com sensores, por exemplo, através de uma tecnologia Bluetooth, e se comunica com a rede de uma operadora de móvel através, por exemplo, de um 3G, de um 2G, né? Então, ele faz a intermediação entre uma rede local, por exemplo, dentro do carro, e a comunicação com a operadora, né? Ele pode ter uma inteligência, inclusive, de automatizar funções do carro. Então, a comunicação das máquinas com as aplicações passa por operadoras móveis ou fixas, ou uma rede privativa. Em determinadas configurações, você tem uma camada intermediária que ela gerencia as máquinas, vê se as máquinas estão ativas, se estão desligadas, se elas estão se comunicando, se não estão se comunicando, né? Armazena esses dados aqui e as aplicações acessam esses dados através dessa camada intermediária, né? Também pode acessar de maneira direta. Alguns números, a palestra anterior de manhã já citou esses números, né? Os números estão variando e cada vez que você vê o número, ele aumenta, tá? Então, por exemplo, uma questão é, tomaram o ano de 2020, eu não sei porquê, tomaram o ano de 2020 como referência. Quantas máquinas vão estar conectadas na internet em 2020? Então, tem gente falando em 26 bilhões, 50, 75, eu vi uma reportagem ontem falando em mais de 100 bilhões, ou seja, é muita máquina conversando na internet, é muita coisa, né? Nós temos aí, que hoje mostraram assim, 7 bilhões de pessoas, nem todas elas têm acesso à internet, mas tem em média mais de 7 equipamentos falando na internet. No Brasil se estima em 2 bilhões de máquinas conversando via internet. O impacto disso no mercado mundial, na economia mundial, é estimado da ordem de 14 trilhões. Ou seja, é um impacto muito significativo. Isso vai mudar a realidade como a gente percebe, né? Só que para isso acontecer, não vai acontecer por mágica, né? Tem muito trabalho para acontecer.
Aqui a gente vai começar a explorar, porque a internet das coisas tem muitas especificidades, né? Então, aqui a gente vai explorar uma questão da parte de comunicação. Existem vários detalhes da parte de comunicação, mas a gente vai explorar uma que é a questão dos protocolos de comunicação. E a gente tomou aqui as 3 camadas de comunicação de rede, de comunicação, rede, transporte e aplicação, para exemplificar isso. A internet das pessoas, ela está baseada em algumas tecnologias. Por exemplo, a identificação do seu computador é pelo IP. IPv4 e IPv6 agora, que é o mais recente. E a comunicação das aplicações usa o protocolo HTTP. Então, quando você vai no seu navegador Chrome ou Firefox e escreve http://www.globo.com, o que você está dizendo para o seu navegador é dizer o seguinte: olha, você vai até a máquina onde está o globo.com, se comunique com ela através do protocolo HTTP para requisitar a informação que está nessa máquina. Tá? Então, o HTTP, existe FTP, existem outros protocolos, mas o HTTP é o protocolo da web. Na comunicação das coisas, não é a mesma situação, né? Então, por exemplo, o IPv6 foi adaptado para a comunicação de coisas. Existe um protocolo chamado 6LoWPAN, que é um IP que busca, entre outros objetivos, reduzir o consumo de energia das coisas. Tá? Reduzir consumo de energia é uma das palavras-chave quando se fala em internet das coisas. Outro são os protocolos da comunicação de aplicação. Não é HTTP, HTTP não é considerado eficiente para a comunicação das coisas. Então, existe, por exemplo, o COAP, que é um protocolo recente do ETF, o MQTT, que é um outro protocolo, e esses não são os únicos protocolos propostos nesse assunto de internet das coisas. Existem outros protocolos. Então, se uma aplicação quer falar com uma coisa, não é HTTP, é COAP, MQTT ou algum outro que a gente não sabe exatamente quais são os que vão ser mais vitoriosos nessa batalha pelos protocolos aí. Então, nós falamos um pouco da camada de aplicação. A camada de aplicação tem uma especificidade. E as coisas também têm especificidades. Uma é a questão do hardware das coisas, do processamento das coisas. Hoje, esses chips que eu coloquei aqui foram lançados, acho que com menos de um ano, né? Os fabricantes estão fazendo processadores especiais para a internet das coisas, né? Por exemplo, a Intel lançou no começo do ano o Intel Edison, não sei se vocês viram. Isso aqui é um computador dentro de um SD card. Tem processador, tem memória, tem comunicação, se não me engano, Wi-Fi, Bluetooth. É um computador dentro de um SD card. Então, existe um trabalho enorme. Deixa eu até mostrar um dado na tabela seguinte. Isso aqui é uma tabela que mostra o custo de processar 1 bilhão de operações com números por segundo. Em 61, esse custo era de 8 trilhões de dólares. Hoje está em 12 centavos. E continua caindo. Então, o que está acontecendo? As máquinas, elas estão reduzindo o seu custo, estão reduzindo o seu tamanho, de tal maneira que você realmente consegue colocar máquinas em lugares muito pequenos e com uma grande inteligência. Questão de software. Vamos desenvolver software para a internet das coisas? Cuidado, não é a mesma desenvolvimento de software que a gente vê tradicional. Então, por exemplo, acho que foi semana passada ou retrasada, a Google anunciou que vai fazer uma adaptação do Android para a internet das coisas. Eles estão chamando isso de Android Wear. Tá? Porque eu acho que o mercado que eles estão querendo é o mercado que o pessoal fala vestível, né? Wearable, né? No caso aqui é um relógio. Imagino que esse relógio aqui, ele vai ter um computador com um conjunto de sensores que vai monitorar seu batimento cardíaco, sua temperatura, outras funções do seu corpo, e além disso vai baixar os seus compromissos do calendário da Google, dar notícias da temperatura, do trânsito, tudo isso no seu relógio. Desenvolvimento de software. Uma das plataformas de desenvolvimento de software mais conhecidas é o Eclipse, né? A fundação que faz o Eclipse agora desenvolveu um Eclipse para
Até pouco tempo atrás era máquina a máquina, o Eclipse M2M. Agora é o Eclipse IoT, né? Mudaram o nome, inclusive. Linguagem de programação. Começam a aparecer algumas coisas novas. Por exemplo, essa linguagem de programação Lua, ela é uma linguagem desenvolvida na PUC do Rio e que hoje é a linguagem preferida pela plataforma de desenvolvimento da Eclipse para desenvolvimento de software para as coisas. Então, é um ambiente de software também diferente, né? Eu dei aqui 3 exemplos, mas existem outros exemplos de sistemas operacionais para as coisas, de linguagem, etc. Big Data não vou falar muito, porque a palestra anterior acho que já explorou, mas assim, a impressão que fica é que a questão de Big Data, quando você fala em internet das coisas, não é uma questão de opção, é uma questão que é requisito. Tá? Bom, tudo isso é bonito, tudo isso é muito interessante, mas até chegar nessa realidade tem uma série de obstáculos. No ano passado, foi feito um levantamento com quase 800 executivos de grandes empresas do mundo, perguntando a eles quais eram os principais obstáculos para se chegar na internet das coisas, né? Em quinto lugar, ficou os altos custos de infraestrutura. Um pouquinho mais para frente, quando a gente falar da questão da energia elétrica, a gente vai voltar nesse assunto, né? E aqui está a questão de comunicações. Outro é a imaturidade dos padrões. Por exemplo, aquele padrão COAP, se não me engano, ele deve ter uns 2 ou 3 anos, coisa de pouco tempo atrás. Tem vários padrões que estão sendo definidos e alterados nesse momento, né? Mais do que isso, tem padrões que são conflitantes. Eu vou também abordar um pouquinho mais isso na frente, né? Em terceiro lugar, fica a questão de que não existem produtos prontos para o negócio daquele empresário, né? E em segundo e em primeiro lugar, é o problema de que as empresas não sabem como utilizar as tecnologias de internet das coisas para melhorar o seu negócio, né? Bom, isso aí encerrou a parte em que a gente dá uma visão, um apanhado geral sobre a internet das coisas, uma conceituação. E quando a gente vê de internet das coisas, a gente leu vários, na verdade, relatórios, onde que eles imaginam que a internet das coisas mais se aplica, né? E no caso de utilities, onde está a distribuição de energia elétrica, edifícios inteligentes, cidades inteligentes, na verdade não tem nenhuma novidade para quem participou desse seminário esses dias todos, né? Para mim, o que me ressalta assim é que o benefício para as utilities não é reduzir custo, não é ter mais receita, etc. Os benefícios das utilities que é colocado aqui é requisitos regulatórios, o que não me parece uma boa coisa, né? Que parece que assim, alguém vai impor para as utilities que isso aconteça, né? Mas, além disso, se comenta muito o seguinte, que a internet das coisas possibilita que as empresas tenham um novo tipo de relacionamento com seus clientes, tá? Um relacionamento de maneira mais inteligente, que você perceba melhor as necessidades dos seus clientes, que você oferte novos serviços através dessas tecnologias. E uma das coisas que aparece é que a empresa de energia elétrica também pode abrir novas oportunidades. Tem uma questão regulatória que a gente não vai tratar aqui, nós estamos tratando a questão técnica, né? Uma coisa é a viabilidade técnica, outra coisa é a viabilidade regulatória, né? Mas, por exemplo, na automação residencial, na automação de edifícios, a gente vai falar um pouquinho mais para frente também nisso. E essas inovações tecnológicas também têm impactos. Você pode, por exemplo, Big Data, você pode ter Big Data e não necessariamente não ter, talvez, internet das coisas, tem Big Data para algumas outras situações, ou, por exemplo, você pode ter sensores e processamento mais sofisticados junto a um transformador para fazer manutenção preditiva, por exemplo, né? Talvez não seja uma internet das coisas, mas você já começa a aproveitar alguma dessas tecnologias que compõem a internet das coisas para obter benefícios, né? Bom, essas são as possibilidades que a gente apresentou, são as possibilidades que aparecem para as empresas de energia. Agora, os desafios, né? Por exemplo, fala-se ali que um benefício é o medidor inteligente. Só que quando a gente olha a realidade, a gente vê que ainda não é viável economicamente a medição residencial em larga escala, por causa de custos, né? Por exemplo, um exemplo aqui, ó,
acho que deve ter 2 semanas, o governo, ele reduziu, cada chip que a gente tem no nosso celular, a gente paga R$14, R$13,42 por ano de imposto de fiscalização em cima daquele chip. Aí o pessoal acho que reclamou, falou, para máquina não pode. Aí reduziram para R$5,68, R$6. Olha, me parece caro ainda, porque se você for R$6 por ano, são 50 centavos por mês. Alguém me falou, não sei se confirma ou não, de que hoje o custo de um leiturista é de 50 centavos por medidor. Então, só o imposto já é o mesmo preço, o mesmo custo do leiturista que nós temos hoje, né? Então, máquina a máquina, nós estamos falando de receitas por máquina muito pequenas, nós estamos falando de receitas de planos de comunicação máquina a máquina de ser R$1, R$2, R$3, R$4. Você põe um imposto, é o Fistel, 50 centavos já me parece caro, né? A gente vai abordar um pouquinho mais essa questão de custo de comunicação com o medidor. Fragmentação de padrões. Eu já mostrei para vocês que mesmo nessa discussão dessas organizações de telecomunicações que estão envolvidas e de informação que estão envolvidas na questão da internet das coisas, já existem mais de um padrão. Só que o setor de energia elétrica já tem os seus padrões. Como é que vai ficar essa convivência, né? Então, até o próximo slide, vou abordar um pouquinho isso. Imagine, por exemplo, que a automação residencial, a automação de edifícios, seja um setor que as empresas de distribuição queiram entrar. Afinal, já é um cliente dela, né? Se você for olhar a situação hoje, por exemplo, do lado do medidor inteligente, você tem protocolos. No Brasil tem protocolo da ABNT. Em nível mundial, eu identifiquei 2 protocolos, 2 organizações de protocolos para conversar com medidores inteligentes. Isso é o lado de energia elétrica. Do lado da automação residencial, que você tem aqui uma televisão inteligente, um ar-condicionado inteligente, uma geladeira inteligente, um veículo elétrico, tem 2 grandes organizações definindo os protocolos de comunicação entre as coisas dentro da casa, né? Olha, se eu quero fazer uma automação, essas coisas, não pode ser que a geladeira da Samsung não fale com a televisão da LG. Não pode ser que o medidor de um fabricante qualquer não fale com uma aplicação que está gerenciando a sua casa. Tudo isso tem que se conversar. Então, existe um grande desafio aqui para que você faça a automação residencial, automação de edifícios da interoperabilidade, tá? Então, essas coisas precisam ser tratadas. Ou a gente vai colocar um gateway aqui, inteligente, que vai conversar com todo mundo e ele vai fazer toda essa gestão, ou a gente vai ter que chegar em um denominador comum para que isso aconteça. Mas essa questão da padronização não é nem a falta de protocolo, é que nós estamos com protocolos demais, né? Outra questão da medição inteligente, né, além daquele desafio de imposto, né, é a questão da comunicação mesmo, né? Você tem que reduzir os custos para a medição inteligente ser viável economicamente, tem que ser custos muito baixos. Então, talvez não seja viável cada medidor ter um chip de comunicação, você vai ter que concentrar. Aqui vou dar um exemplo, inclusive, de como tem muita oportunidade aqui. Isso aqui são alguns PIDs que o CPQD fez. Então, por exemplo, aqui são os medidores em área rural. Aqui é um medidor de energia e isso aqui é um dispositivo que o CPQD fez em que ele coleta os dados do medidor e transmite via Zigbee. Só que não usou o Zigbee tradicional, usou uma outra faixa de frequência, que é uma faixa de frequência aberta, né? E aqui tem um concentrador. Esse concentrador concentra medidas de vários medidores e, na verdade, é um conjunto de concentradores que um concentrador vai passando a informação para o outro até chegar ao centro de medição através de um Wi-Fi. De novo, não foi o Wi-Fi tradicional por causa da questão da faixa de frequência no Brasil. Teve que ser um Wi-Fi adaptado para a realidade brasileira, né? E isso chega no centro de medição. Também pode ser que desse concentrador saia para uma rede móvel, por exemplo, né? Essas tecnologias têm muita pesquisa e muito desenvolvimento em andamento, porque ainda não se chegou numa uma solução ótima, né? Tem muitas necessidades não atendidas para atender isso aqui. Bom, lá na Fundação CPQD, o que a gente, olhando todo esse panorama e todas as iniciativas que a gente tem,
E vendo, inclusive, aquela situação em que hoje as empresas não utilizam a internet das coisas porque não conhecem, a gente imaginou o seguinte, que nós precisávamos tomar alguma iniciativa com relação a isso. Então, recentemente, a gente viu que é o seguinte, uma oportunidade que a gente podia ter de a gente juntar uma série de competências que a gente tem no CPQD e montar um laboratório que fosse um laboratório não só do CPQD, mas aberto a parceiros, aberto a instituições de ciência e tecnologia, a concessionárias, de tal maneira que a gente tivesse lá um conjunto de tecnologias que pudessem demonstrar os benefícios da internet das coisas, né? Também um laboratório que pudesse capacitar nessas novas tecnologias, né? E a gente tomou essa iniciativa. Então, o objetivo desse laboratório é fomentar a pesquisa e desenvolvimento em tecnologias de comunicação máquina a máquina e IoT no Brasil. O primeiro desenho desse laboratório é esse aqui. A gente teria um conjunto de coisas físicas, por exemplo, um medidor inteligente, um paquímetro inteligente, talvez um carro inteligente, né? Coisas virtuais, eu poderia, por exemplo, simular virtualmente uma casa inteligente com geladeiras e TVs inteligentes, tudo em simulação. A gente tem uma série de laboratórios lá no CPQD, nós temos laboratórios de RFID, nós temos laboratórios de comunicação sem fio, que a gente colocaria dentro, dando suporte a toda a comunicação, né? A infraestrutura de TI do CPQD, teríamos todo um ambiente de desenvolvimento de aplicações, inclusive usando o Eclipse IoT. Aqui tem uma parte, que, não sei se vocês lembram, na slide anterior, eu mostrava o exemplo da rede, onde vinha lá do carro, passava por um gateway, passava pela rede operadora e chegava numa camada intermediária. Essa camada intermediária é essa aqui. Um dos papéis dessa camada intermediária é a identificação das coisas, né? Existe uma tecnologia que está sendo promovida pelo ITU-T, de identificação das coisas, as coisas precisam... O IP, ele identifica na rede IP, mas se você for com o seu carro de São Paulo para o Rio de Janeiro, provavelmente o seu IP vai mudar, ele não identifica unicamente, então você precisa de uma identificação única de cada coisa, né? Essa tecnologia para identificação única, e aqui tem uma camada intermediária. Esse nome Machine Type Communication é o nome que o ETSI, que é um instituto de padronização europeu, deu para essa camada intermediária na comunicação máquina a máquina. E ele define uma série de papéis, é ele que gerencia as coisas, etc. e tal. E as aplicações falam com essas duas camadas aqui. Então, isso aqui nós estamos em construção. Quem tiver interesse pode entrar em contato conosco. E como mensagem final, fazer uma percepção que a gente tem. Olha, se você for desenvolver aplicações ou produtos para a internet das coisas baseadas nas tecnologias que você conhece, a possibilidade é grande de que você não vai acertar, porque o mapa tecnológico mudou. É outro, são outras tecnologias, são outros protocolos, são outros tipos de software, né? E aí precisa de uma readequação para enfrentar esse novo desafio. Bom, obrigado, era isso que eu tinha para falar. Daniel, muito obrigado.